segundo que está lá em Mateus, fala a questão do divórcio, a partir do versículo 3. Olha só. Vieram eles, alguns fariseus, o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que que o Criador desde o princípio fez o homem e a mulher, e que diz que por causa deixará o homem a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. E responderam-lhes. Por que então que Moisés nos deu carta de divórcio e repudiar? No caso aqui de divorciar, né? Aí Jesus respondeu. E respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu que se divorcie da sua mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, vírgula, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a mulher divorciada também comete adultério. Disseram-lhes os discípulos: se esta é a condição ao homem, relativamente é a sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado o reino dos céus. Porque há eunucos de nascença, e há outros que por homens que se fizeram tais, há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, para causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, que admita. Mas nesse ponto aqui, ele não está falando para ninguém casar de novo, percebeu? Aqui ele não está dizendo para ninguém casar de novo. Aonde que esses livros tirou esse negócio para poder... Complicado, né? Um outro ponto que a gente vai pegar também, ó, Romanos, capítulo 7. O livro de Romanos, no capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Versículo do 1 ao 3. Capítulo 3. Capítulo 7, versículo do 1 ao 3. Do 1 ao 3. Ó, olha só que Paulo. Eu vou ler da minha versão, depois você lê na tua, tá bom? Ó, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, nesse caso, quem conhece a palavra de Deus, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver, mas se o homem morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, ou no caso o homem também, adúltero, se vivendo ainda o marido e unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, ela estará livre para se casar com ela quiser. E não será adúltera se contrair novo casamento, novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente pela lei, por meio do corpo, Cristo, que pertencesse, outro a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Agora, a mesma coisa, aqui diz que a mulher é ligada enquanto vive o marido. Segunda passagem, 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive o quem? O marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente que seja no Senhor. Como está na tua versão aí? Eu vou ler lá em Romanos, né? Uhum. O que você falou lá. Romanos 7, do 1. Capítulo 1, né? A seguir. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que ela só tem poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa estiver viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido
enquanto estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que, se ela estiver com outro homem, enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. Mas quando o quê? Quando ficar viúva. É, Entendeu? entendi. Porque uma pessoa quando se divorcia, ela não tá solteira e também não tá pode. viúva. Tá casada. Então não pode casar de novo. Não pode, a menos que ela se reconcilie. Porque Então, aqui termo, é igual diz aquela palavra, né? Acho que é em Gênesis, né, se não me engano, que Deus une e não separa o homem, né? isso. O que Deus uniu, Não, o não homem não separa. pode separar. Porque é o seguinte, quando a pessoa que ela tá se casando, Deus colocou as leis, mas a lei moral é de Deus. Qual é o juramento que é feito no altar ou diante do escrivão? Até que a morte o separe. Não é até que o divórcio o separe, é até que a morte o separe. Sim. Se ela se divorciar e casa com outro, tá sendo desleal. Cometendo adultério. Tá cometendo adultério. É. Entendeu, irmão? É. Pastores que ensinam isso, que ensinam uma coisa ao contrário disso, ele tá sendo um lobo. Tá pecando, Tá né? pecando Contra a por quê? palavra de Deus. Né? Porque, olha só, ele não tá nem aí pra alma, irmão. O negócio dele é dinheiro. Tá entendendo? É verdade. Ele não tá nem aí pra alma, o negócio dele é dinheiro. Se a gente pegar na íntegra, ó, em Apocalipse diz aqui, ficaram de fora os incrédulos, os adúlteros, os fornicadores, os imorais. Imorais, irmão? É tanto pra homem que se deita contra o homem, como pra quem é casado e se envolve contra a mulher. A Bíblia também chama de imoral. Traição, né, irmão? Traição. Irmão, tá entendendo? Uhum. Se tem mulher que casa e separa e casa com outro, isso está se tornando libertinagem. E não tem bênção no segundo casamento. Não nessa circunstância. Não nessa circunstância. Como que o segundo casamento é abençoado? Quando a mulher é viúva, ela casa com um solteiro, ou casa com outro viúvo. Aí tem bênção. Porque os dois não tá debaixo de direito conjugal. Porque os dois é viúvo. Os dois é livre. É igual eu acabei de ler aqui, né, irmão? É em Romanos 7, né? Enquanto 7 a seguir, né? Enquanto o marido estiver vivo, a mulher não pode casar novamente. Não mesmo. E assim vice-versa, né? E, ó, nem o homem nem a mulher, né? Porque senão tá adulterando, né? Tá cometendo pecado, né? Diante de Deus, né? E aqui tem uma passagem que diz a respeito de quem é casado. Aos que utilizam tal, aqui diz a mesma coisa. Digo a favor dos vossos próprios interesses. Aos casados que eu vos digo que não se separe da sua mulher, mas se houver separado, que se reconcilie. Que haja o que? Reconciliação. Isso está em Coríntios. Que se reconcilie, ou seja, volta com ela. Que não vai procurar outro, que volte. Refaça o laço matrimonial. que separou, né? Que volte a unir de novo, né? Une de novo. Aquilo que foi separado. Aquilo né? foi Isso separado. quer dizer? Entendi. Aqui não tá falando pra fazer um Pra separar, né? ser um casamento, mas pode ser, mas com o primeiro marido. Não com outro homem. E nem com outra mulher. Com quem já foram casados. Nesse conceito, sim. Sabe o que eu entendi sobre isso? Mano? Vamos supor, se a pessoa conhece a palavra de Deus e ela faz contra, sabendo que Deus abomina isso, né? Tá cometendo um pecado grave. Por quê? Porque ela não é inocente, ela conhece a palavra de Deus. Né? Conhece. Porque a palavra de Deus diz que Deus não considera o tempo da ignorância. Mas também não dá para o inocente quem conhece a palavra de Deus e não guarda, né? Não pratica. E não pratica. E pior ainda, ensina, dá exemplo errado para os outros também. O que acontece? Na igreja, numa igreja onde se apoia a divórcio e casamento divorciado, o que vai acontecer? Se o irmão que se divorciou separou, eu vou separar da minha mulher, eu vou casar com outro também.
Não é isso? É complicado, né? Igreja que apoia casamento divorciado tá errando. É completamente errado. Tá contra a palavra de Deus, né? Porque o próprio Senhor Jesus, né? E o apóstolo Paulo, né? Ele proibiu, né? Isso, né? Então não pode. Infelizmente, né? Nos dias de hoje, acaba acontecendo isso, né? A gente acaba vendo isso, né? Uma coisa que é contra a palavra de Deus, né? É, o que Jesus disse para quem é casado? Que não se separe. Se adulterou? Perdoa. Porque a questão do perdão, perdoa 7 vezes, também é para quem é casado. É. É para quem é casado. Ah, mas e a confiança? Então, irmão. Aquele que se você realmente se arrependeu, que não volte a cometer de novo. E se divorciou, então fica do jeito que tá. Fica sozinho, cada um pra um canto. Essa que não procura ninguém. É melhor sozinho, né? Do que juntar e não agradar a Deus, né? Desagradar o Senhor, né? O caminho, o que Jesus disse que o caminho que é estreito, a porta é o que? Ela é estreita. É. Se a porta é estreita, o que significa? O caminho também é estreito. Não é você do oba-oba. É por isso que lá em Mateus 7, né? 21, 22, nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, né? Mas somente aquele que faz a vontade do meu pai que está no do céu. meu Pai que está no céu, né? Então já dá pra ver que isso tem sentido, né? Que se a gente não fazer a vontade de Deus corretamente que está escrito na Bíblia, não vai entrar no reino do céu, né? A outra passagem que também não lembro se a gente está em Marcos ou Lucas, Jesus também fala, por que você chama de Senhor se você não faz aquilo que eu mando? Por que você me chama de Senhor se vocês não fazem aquilo que eu estou mandando? Que é os mandamentos de Que Deus. é os mandamentos de Deus. Que não obedece. Igreja que apoia uma coisa que não é bíblica, irmão, pula fora. Perceba que não está de acordo com a palavra de Deus, pula fora. Se estiver fora das escrituras, né? Pula fora. Tem que sair fora, né? Porque Deus não está no meio desse negócio. Não, é. O espírito do anticristo apoia pecado. Todo aquilo que Deus abomina, o anticristo apoia. Ué, mas as igrejas da Bíblia, Satanás também usou a Bíblia a favor dele, em mercê dele. Ele conhece, né? Ele foi um anjo do céu lá, né? Ele foi um anjo do Agora céu. Ele é um anjo caído, né? Ele conhece a Bíblia também. O que, assim, quer dizer que se eu me divorciar, o que eu tenho que fazer? Ficar sozinho. É melhor ficar só do que ficar debaixo, né, da condenação eterna, né? Porque os adúlteros não herdarão o reino do céu, né? Igual diz a palavra. Então, irmão, mas nossa, você está sendo radical. Não, nós estamos sendo o quê? Nós estamos sendo realista. Ele está sendo claro naquilo que está escrito na palavra de Deus, né? Ele está trazendo a clareza da palavra de Deus, né? Porque talvez muitos não conhecem direito, né, o que está escrito, né? O que quer dizer, né, o que está escrito sobre isso, né? Que o apóstolo Paulo falou e Jesus falou, né? Jesus falou. Em Marcos 10, se não me engano, capítulo 1, né? Mas por quê? Nesse canal a gente falou o quê? Você pega a Bíblia. Não fica no que o pastor ou o apóstolo está ensinando. Vai na Bíblia. Vai na Bíblia. Tá, ele diz que pode, mas o que Jesus diz? O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? A gente tem que seguir a Jesus Cristo, né? Os ensinamentos de Jesus Cristo. Independente. Compara. Opa, peraí. Esse pastor aqui, ele tá fazendo uma coisa que não é bíblico. Tô fora. Porque ele tá indo pro inferno e tá levando gente junto com ele. Entendeu? Ele tá levando a pessoa pro inferno, ele tá indo pro inferno consciente. E tá levando gente junto com ele. Isso aí que é pior. Isso aí que é pior.